Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre você nesta linda e abençoada manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro especial, nosso momento de refrigério e conexão espiritual, o nosso café com Deus. É uma alegria imensa ter a sua companhia para juntos explorarmos as profundezas da Palavra de Deus. Hoje, de forma particular, vamos mergulhar em um tema que é absolutamente essencial para a nossa jornada diária, para a saúde da nossa alma e para a harmonia dos nossos relacionamentos: o poder transformador e restaurador do perdão. Todos nós, sem exceção, enfrentamos conflitos em nosso cotidiano, não é mesmo? Desde as pequenas discussões que surgem no ambiente familiar, passando por desentendimentos e divergências de opinião no trabalho, até palavras que, por vezes ditas sem pensar, acabam por nos ferir profundamente, vindas de amigos queridos ou até mesmo de desconhecidos em interações casuais. Essas situações, por mais triviais que possam parecer inicialmente, se não forem tratadas com a sabedoria que emana do alto, têm o potencial de gerar um peso considerável em nosso coração. Transformam-se em uma bagagem emocional desnecessária, um fardo que, infelizmente, muitos de nós carregamos ao longo do dia, da semana e, às vezes, por anos a fio. Essa carga negativa afeta diretamente nossa paz interior, nosso bem-estar emocional e, invariavelmente, a qualidade dos nossos relacionamentos. A pergunta que ecoa em nossa alma é: como podemos evitar que essas sementes de amargura, ressentimento e mágoa criem raízes profundas e venenosas em nosso ser? Felizmente, não estamos sozinhos nessa busca por respostas e soluções. A Palavra de Deus, nosso manual infalível de vida, nos oferece uma chave poderosa, um princípio divino capaz de destravar as correntes da ofensa e nos conduzir à liberdade: o perdão. Em nossa manhã com o Deus, dedicaremos este tempo precioso para explorar a profunda e prática sabedoria contida na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, especificamente no capítulo 3, versículo 13. Trata-se de uma passagem concisa, mas de um impacto imensurável, que nos convida a uma prática diária, uma atitude de coração que tem o poder de revolucionar nossa maneira de lidar com os conflitos e as feridas da alma. Portanto, prepare seu coração, abra sua mente e seu espírito para receber o que Deus tem para nos falar. Nos próximos minutos, vamos juntos, passo a passo, desvendar o significado profundo dessa passagem bíblica. Refletiremos sobre como o perdão, exercitado à maneira de Cristo, pode verdadeiramente restaurar nossos relacionamentos mais desgastados, curar as feridas mais antigas e, o mais importante, aprenderemos como podemos vivenciar o perdão de forma ativa e consciente, para que não levemos o peso dos conflitos, das mágoas e das ofensas para o nosso dia a dia, impedindo que eles roubem nossa alegria e nossa comunhão com Deus e com o próximo. Vamos, então, com reverência e atenção, nos debruçar sobre a Palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia ou a acompanhar na tela a leitura de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim a Escritura Sagrada: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Permita que essas palavras penetrem seu coração por um instante. Esta carta, de uma riqueza teológica e prática imensa, foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente durante sua prisão em Roma, e endereçada à igreja que florescia na cidade de Colossos, uma comunidade cristã composta tanto por judeus convertidos quanto por gentios. Como toda comunidade de fé, e como cada um de nós em nossa jornada individual, os crentes de Colossos enfrentavam seus próprios desafios internos, perigos de falsas doutrinas, legalismos e as tensões naturais do convívio humano, e também pressões externas do mundo pagão ao redor.
É nesse contexto que Paulo os exorta a viverem uma nova vida em Cristo, a se despirem do velho homem com seus feitos e a se revestirem do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E o perdão, como veremos mais profundamente, é uma marca distintiva, um fruto indispensável dessa nova identidade em Jesus. Observemos com atenção as palavras escolhidas por Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo. Ele inicia essa exortação com o imperativo: suportem-se uns aos outros. O que essa expressão significa para nós, aqui e agora, em nosso Café com Deus de hoje? A palavra grega original para suportar, anekomai, carrega a ideia de tolerar, aguentar, ter. Paciência com, ser longânimo para com, não se trata de uma tolerância passiva, resignada ou indiferente, mas de um suportar ativo, consciente, que envolve carregar as fraquezas, as falhas, as idiosincrasias uns dos outros, com amor e mansidão, assim como Cristo nos suporta em nossas inúmeras imperfeições. É um chamado à empatia radical, à compreensão profunda de que todos estamos em processo. Todos somos falhos e, portanto, necessitamos mutuamente dessa graça sustentadora. Suportar é reconhecer a humanidade do outro, com suas virtudes e defeitos, e escolher permanecer em relacionamento apesar das dificuldades. Em seguida, o apóstolo prossegue: e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. A palavra grega para perdoar aqui é charizomai, que está relacionada com charis, a palavra para graça. Perdoar, então, é agir graciosamente para com o outro. A expressão queixas ou mágoa, como em algumas traduções, aponta para uma ofensa real, um motivo justo para ressentimento, uma falha concreta que gerou dor ou prejuízo. Paulo não está minimizando a ofensa. Ele reconhece que teremos queixas uns contra os outros. O perdão aqui é, portanto, um ato deliberado, uma decisão consciente da vontade, movida pela graça, de liberar a dívida, de cancelar o débito, de não guardar rancor ou alimentar o desejo de vingança, mesmo quando fomos legitimamente feridos. É uma escolha de não permitir que a ofensa continue a definir o relacionamento ou a envenenar nosso próprio coração. E aqui, caros amigos e amigas, reside o cerne da exortação paulina, o fundamento inabalável e o motor que impulsiona nossa capacidade de perdoar. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esta é a medida, o padrão divino, o exemplo supremo que deve nortear todas as nossas atitudes de perdão. Nesta manhã com o Deus, somos profunda e inescapavelmente convidados a contemplar a vastidão incomensurável do perdão que recebemos de Cristo Jesus. Pensemos por um momento: de que fomos perdoados? Fomos perdoados de uma dívida impagável, de uma rebelião contra o próprio Criador, de pecados que nos separavam dele e nos conduziam à perdição eterna. E como ele nos perdoou? Ele nos perdoou de forma completa, não deixando nenhuma ofensa de fora. De forma sacrificial, pagando o preço mais alto na cruz do Calvário, e de forma totalmente imerecida, quando ainda éramos pecadores e inimigos seus. Se nós, que éramos merecedores de condenação, fomos alvos de tão grande, tão custosa e tão graciosa misericórdia, como poderíamos, em sã consciência, negar o perdão ao nosso próximo por ofensas infinitamente menores? O perdão que oferecemos, portanto, não é primariamente sobre o merecimento do ofensor, mas é um reflexo transbordante do perdão insondável que nós mesmos recebemos do Senhor. Perdoamos porque fomos primeiramente e abundantemente perdoados. Muitas vezes, em nossa limitada compreensão humana, tendemos a pensar que o ato de perdoar beneficia exclusivamente, ou primariamente, aquele que cometeu a ofensa, aquele que é o alvo do nosso perdão. No entanto, neste nosso Café com Deus, quero convidá-lo a uma mudança de perspectiva, a enxergar o perdão sob uma nova luz.
como um profundo e libertador ato de amor próprio, um presente que oferecemos primeiramente a nós mesmos. Reter a mágoa, alimentar o ressentimento, ruminar a ofensa é como segurar uma brasa ardente em suas mãos com a intenção de, em algum momento, atirá-la contra quem o feriu. O que acontece nesse processo? Quem se queima primeiro, quem sofre as dores da queimadura contínua, somos nós mesmos. O perdão, por outro lado, é o ato de soltar essa brasa. É a decisão de nos livrarmos do veneno corrosivo da amargura, que contamina nossa alma e obscurece nossa visão. É escolher não mais ser prisioneiro do passado, das ações ou palavras de outra pessoa. O perdão nos liberta do ciclo vicioso do ressentimento, que drena nossa energia vital, consome nossos pensamentos e nos impede de desfrutar plenamente o presente que Deus nos dá a cada novo amanhecer. Ele nos livra da ansiedade paralisante, do estresse crônico que mina nossa saúde física, emocional e espiritual. Perdoar, em sua essência mais profunda, é escolher a paz interior, é abrir espaço em nosso coração para a cura, para a alegria e para a manifestação da graça de Deus em nossa vida. É um passo corajoso em direção à nossa própria restauração integral. Pense nos fardos que você carrega, o peso da crítica injusta, a dor da traição, a frustração de expectativas não correspondidas. Cada um desses sentimentos, quando não resolvido pelo perdão, adiciona uma pedra à sua mochila emocional. O perdão é o ato de esvaziar essa mochila, permitindo que você caminhe mais leve e com mais liberdade pela jornada da vida. É crucial, nesta nossa manhã com o Deus, desmistificarmos algumas ideias equivocadas e frequentemente paralisantes que cercam o conceito de perdão. Muitas pessoas hesitam em perdoar porque confundem o perdão com outras coisas que ele definitivamente não é. Primeiramente, perdoar não significa necessariamente esquecer a ofensa, especialmente quando se trata de feridas profundas ou traumas significativos. A memória do evento pode permanecer. Tentar forçar o esquecimento pode ser, inclusive, prejudicial. O que o perdão faz é remover a carga emocional negativa associada àquela memória. A lembrança pode existir, mas ela não mais controla suas emoções, não mais dita suas reações, não mais causa aquela dor lancinante. O aguilhão da ofensa é removido. Em segundo lugar, perdoar não é de forma alguma um sinal de fraqueza ou passividade. Pelo contrário, o verdadeiro perdão exige uma força moral e espiritual imensa. É preciso muito mais coragem para perdoar do que para guardar rancor ou buscar vingança. Essa força, para nós que cremos, emana diretamente de Deus, que nos capacita a fazer o que, por nós mesmos, seria impossível. Perdoar é um ato de poder interior, uma demonstração de que não estamos mais sob o domínio da ofensa. Em terceiro lugar, perdoar não significa concordar com o erro cometido pela outra pessoa, nem aprovar sua conduta. Você pode e deve perdoar uma injustiça sem, com isso, dizer que a injustiça foi correta ou aceitável. O perdão lida com a sua resposta interior à ofensa, não com a validação do ato ofensivo. Finalmente, perdoar não implica necessariamente uma reconciliação imediata ou a restauração do relacionamento aos moldes anteriores, especialmente se a confiança foi quebrada ou se há risco de novos abusos. Podemos perdoar alguém em nosso coração e, ainda assim, por sabedoria e autopreservação, escolher manter uma distância segura ou estabelecer limites muito claros para o relacionamento futuro. O perdão é um ato interno de liberação. A reconciliação é um processo bilateral que exige arrependimento, mudança e a reconstrução da confiança, o que nem sempre é possível ou aconselhável. Como então podemos cultivar esse coração perdoador em nosso dia a dia e, crucialmente, evitar carregar o peso dos conflitos e das ofensas, impedindo que eles contaminem nossa jornada?
A palavra de Deus e a sabedoria acumulada pela experiência cristã nos oferecem alguns passos práticos. Quero compartilhar alguns deles com você, neste nosso Café com Deus, como ferramentas para a sua caminhada. Primeiramente, reconhecer a dor e a raiva. O primeiro passo é a honestidade brutal consigo mesmo e com Deus. Permita-se sentir a dor, a raiva, a tristeza, a decepção. Não negue ou reprima esses sentimentos, pois eles são indicadores de que algo precisa ser tratado. Apresente esses sentimentos crus e verdadeiros a Deus em oração. Ele não se choca com nossa humanidade. Ele a compreende e acolhe nosso coração quebrantado. Salmo 62:8 nos convida. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Tomar a decisão de perdoar. O perdão, como já mencionamos, é fundamentalmente uma decisão, um ato da vontade, antes de ser um sentimento. Muitas vezes não sentiremos vontade de perdoar, especialmente quando a ferida é recente ou profunda. Mas podemos decidir perdoar, em obediência a Deus e por amor a nós mesmos. Faça essa escolha consciente. Diga: a Deus, Senhor, eu escolho perdoar nome da pessoa pela ofensa específica. Peça a Ele que, com o tempo, alinhe seus sentimentos à sua decisão, concedendo a graça para que o sentimento de perdão floresça. Buscar a perspectiva de Deus. Peça a Deus que lhe dê a capacidade de ver a pessoa que o ofendeu e a situação como um todo através dos olhos dele. Lembre-se de que todos somos seres humanos falhos, sujeitos a erros e profundamente necessitados da graça e da misericórdia divinas. Tente compreender, sem necessariamente justificar, o que pode ter levado a outra pessoa a agir daquela maneira. Suas próprias dores, medos, inseguranças ou ignorância. Isso não minimiza a ofensa sofrida, mas pode abrandar a dureza do nosso coração e facilitar o processo de perdão. Liberar o ofensor da dívida emocional e espiritual. Quando alguém nos ofende, sentimos como se essa pessoa nos devesse algo. Um pedido de desculpas, uma retratação, uma compensação. O perdão envolve liberar o ofensor dessa dívida em seu coração. Entregue a pessoa e a ofensa nas mãos de Deus. Libere o desejo de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, ou de ver o outro sofrer como você sofreu. Confie na justiça perfeita e na soberania de Deus, que é o único juiz justo e que retribuirá a cada um segundo as suas obras no tempo dele. Orar pelo ofensor, quando e se possível. Este é sem dúvida um dos passos mais desafiadores, mas também um dos mais profundamente transformadores no processo de perdão. Jesus nos ensinou em Mateus 5:44: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orar por quem nos feriu tem um poder incrível de quebrar cadeias de amargura em nosso próprio coração e de abrir caminho para a cura e, quem sabe, para a restauração. Peça a Deus que abençoe essa pessoa, que a conduza ao arrependimento, se for o caso, e que opere em sua vida. Estabelecer limites saudáveis. Reiterando o que foi dito antes, perdoar não significa se colocar novamente em situações de abuso ou desrespeito. O perdão pode e deve coexistir com a prudência e o autocuidado. Depois de perdoar, você pode precisar estabelecer limites claros e firmes para proteger seu coração e seu bem-estar em relacionamentos futuros com a pessoa que o ofendeu. Isso é um ato de sabedoria, não de falta de perdão. E por último, perseverar no processo. O perdão, especialmente em casos de feridas muito profundas ou traições, raramente é um evento único e instantâneo. Mais frequentemente, é um processo que pode levar tempo e exigir esforço contínuo. Haverá dias em que você se sentirá completamente livre e outros em que a lembrança da dor pode ressurgir.
Seja paciente e compassivo consigo mesmo. Quando esses sentimentos voltarem, reafirme sua decisão de perdoar e entregue a situação novamente a Deus. Celebre cada pequeno passo, cada pequena vitória na direção da liberdade completa que o perdão proporciona. Agora, neste momento tão especial e íntimo da nossa manhã com o Deus, onde abrimos nosso coração na presença do Altíssimo, convido você a se unir a mim em oração. Vamos juntos clamar ao Senhor, pedindo a Ele a graça, a força e a sabedoria necessárias para vivermos o perdão restaurador que Ele tão claramente nos ensina em Sua palavra e exemplificou em Sua própria vida e morte. Feche seus olhos por um instante, respire profundamente, aquiete sua alma e concentre seus pensamentos na presença amorosa de Deus, que nos envolve neste exato momento. Apresentemos a Ele nosso coração, com todas as suas dores, suas lutas e seu desejo sincero de obedecer. Amado Pai Celestial, Deus de infinita misericórdia e compaixão, nesta manhã, nos aproximamos de Ti com corações humildes e reverentes, reconhecendo Tua grandeza, Tua santidade e, acima de tudo, o perdão insondável que nos ofereceste através do sacrifício de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Olhamos para a Tua palavra em Colossenses 3, versículo 13, e compreendemos o chamado para suportarmos uns aos outros com paciência e para perdoarmos liberalmente as queixas e ofensas que surgem em nossos relacionamentos. Senhor, confessamos que por nós mesmos essa tarefa muitas vezes nos parece impossível. Nossa natureza humana tende ao ressentimento, à mágoa, ao desejo de justiça própria. Por isso, Pai, pedimos humildemente, sonda o nosso coração neste instante. Com a luz do Teu Espírito Santo, revela-nos qualquer raiz de amargura, qualquer traço de ressentimento, qualquer falta de perdão que estejamos abrigando, consciente ou inconscientemente, contra quem quer que seja. Traz à nossa memória as situações e as pessoas que necessitam do nosso perdão. Dá-nos a coragem de encarar essas feridas, não para revivê-las com dor, mas para entregá-las aos Teus pés para cura e libertação. Concede-nos, ó Deus, a força sobrenatural que vem de Ti para tomarmos a decisão firme de perdoar, assim como Tu, em Cristo, nos perdoaste de forma tão completa e graciosa. Ajuda-nos a liberar aqueles que nos ofenderam, cancelando em nosso coração toda dívida de mágoa, todo desejo de retaliação. Que possamos entregar a Ti o direito de julgar e de fazer justiça, confiando em Teu caráter perfeito e em Teu tempo soberano. Libera-nos, Senhor, do peso do passado, das correntes da ofensa, para que possamos caminhar leves, livres e em paz neste novo dia que Tu nos concedes. Capacita-nos, pelo poder do Teu Espírito, a sermos não apenas receptores do Teu perdão, mas também canais ativos do Teu perdão e da Tua reconciliação neste mundo tão carente de amor e graça. Que o Teu amor incondicional flua através de nós, tocando e transformando vidas, começando pela nossa. Ensina-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas. Em nome de Jesus, nosso Salvador e exemplo perfeito de perdão, nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Que esta oração, proferida com sinceridade, seja muito mais do que meras palavras que se dissipam no ar. Que ela se traduza em um compromisso genuíno do nosso coração, uma decisão renovada a cada instante. Ao iniciarmos efetivamente as atividades deste novo dia, que possamos levar conosco essa disposição de perdoar. Que estejamos especialmente atentos e sensíveis às oportunidades, grandes ou pequenas, que surgirão para praticarmos o perdão. Que não permitamos que as pequenas ofensas do cotidiano, as palavras ásperas, os gestos impensados, se avolumem e se transformem em grandes fardos emocionais, roubando nossa paz e nossa alegria. Lembre-se continuamente, o perdão é uma chave mestra que abre as portas para um dia mais leve, um coração mais livre
e relacionamentos mais saudáveis e abençoados por Deus. Queridos irmãos e irmãs, o poder restaurador do perdão é uma verdade gloriosa e profundamente libertadora do Evangelho. Ele é real, acessível e está ao nosso alcance, não por nossa própria força ou virtude, mas inteiramente através da graça capacitadora de Deus. A exortação de Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não é apenas um belo conselho moral ou um ideal inatingível. É um convite divino, um chamado urgente a uma vida mais plena, mais leve, mais abundante e, fundamentalmente, mais parecida com a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa manhã com o Deus de hoje tenha verdadeiramente aquecido, fortalecido e direcionado seu coração para essa jornada contínua e transformadora do perdão. Que você saia deste momento com uma esperança renovada e uma determinação santa de viver essa verdade em toda a sua plenitude. Se esta mensagem sobre o poder do perdão tocou o seu coração de alguma forma, se trouxe luz a alguma área da sua vida, não aguarde apenas para si. Considere, em oração, compartilhá-la com alguém que você sabe que também possa estar precisando ouvir e ser encorajado por esta palavra de esperança e libertação. Além disso, convido você a dedicar alguns momentos preciosos do seu dia de hoje, talvez em um momento de quietude, para refletir mais profundamente sobre como você pode aplicar esses princípios do perdão em seus relacionamentos específicos, naquelas situações que talvez o Espírito Santo tenha trazido à sua mente durante nosso tempo juntos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar nossas reflexões diárias. E agora, ao nos despedirmos, desejo do fundo do meu coração que a graça maravilhosa e suficiente do Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou de forma tão completa, que o amor insondável de Deus Pai, que nos acolhe como filhos amados, e que a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo, que nos consola, guia e capacita, estejam abundantemente com você, não apenas hoje, mas em cada dia da sua vida. Que Ele fortaleça continuamente na prática do perdão, enchendo seu coração de paz, alegria e da sua gloriosa presença. Tenha um dia extraordinariamente abençoado, frutífero e verdadeiramente restaurador. Até o nosso próximo encontro.